Ao longo de mais de 3 décadas no futebol português, poucos nomes conseguiram dividir tantas opiniões como Sérgio Conceição. Como jogador, ele foi uma mistura rara de talento, explosão e temperamento imprevisível. Como treinador, tornou-se um símbolo de intensidade, disciplina extrema e confrontos que marcaram épocas. Para muitos, Sérgio é o último representante da velha guarda. Aquele que não recua, que enfrenta tudo e todos e que nunca esquece uma rivalidade. Mas, para outros, ele foi além do limite demasiadas vezes. E, por trás da sua carreira brilhante, existem histórias reais de conflitos, discussões explosivas e relações que se partiram para sempre. Hoje, aos 50 anos, Sérgio Conceição finalmente revela os 5 nomes que mais o marcaram negativamente. Aqueles que, segundo ele, nunca mais quer ver pela frente. Número 5. Jorge Jesus. Para Sérgio Conceição, poucas figuras simbolizam tanto a fricção e o choque de personalidades quanto Jorge Jesus. O conflito entre ambos não nasceu por acaso. Foi construído ao longo de anos, alimentado por jogos intensos, provocações públicas e uma rivalidade pessoal que ultrapassou as 4 linhas. Tudo começou quando Sérgio ainda dava os primeiros passos na carreira de treinador. Numa conferência de imprensa em 2013, Jorge Jesus afirmou que há treinadores que falam demais antes de provar alguma coisa. Embora não citasse nomes, Sérgio sentiu-se diretamente visado. A partir daí, cada encontro entre equipas comandadas pelos dois era um campo de batalha emocional. O auge do conflito aconteceu em 2017, num jogo entre Braga e Sporting. Durante uma troca acalorada na zona técnica, ambos se aproximaram perigosamente, gritando e gesticulando de forma agressiva. As câmaras captaram o momento em que Sérgio, completamente fora de si, teve de ser segurado pelos adjuntos para não avançar fisicamente sobre Jorge Jesus. Dias depois, JJ reforçou o fogo ao dizer que alguns treinadores confundem paixão com falta de classe. A frase caiu como gasolina numa chama já acesa. Nos bastidores, jogadores que trabalharam com Conceição relatam que ele nunca esqueceu aquela humilhação pública. Um membro da equipa técnica do Porto chegou a afirmar que só de ouvir o nome Jorge Jesus, o semblante de Sérgio mudava. Para ele, Jesus representava tudo aquilo que detestava: arrogância, exibicionismo e uma tendência constante para provocar. No entanto, há quem diga que, no fundo, Sérgio via em Jesus um reflexo distorcido de si próprio. 2 líderes fortes, 2 egos enormes, 2 mentalidades vencedoras que jamais poderiam coexistir em paz. Quando perguntado hoje sobre o rival, Sérgio resume apenas com uma frase: ele foi o treinador que mais me tirou do sério na vida. Número 4. Ricardo Quaresma. Entre Sérgio Conceição e Ricardo Quaresma, sempre existiu uma relação marcada por intensidade, frustração e expectativas nunca totalmente correspondidas. Embora muitos pensem que o conflito entre ambos surgiu apenas quando Sérgio se tornou treinador, a verdade é que as raízes são mais antigas. Tudo começou na seleção nacional, durante o início dos anos 2000. Sérgio, um dos líderes do grupo, acreditava profundamente na disciplina, no rigor tático e na responsabilidade coletiva. Quaresma, por outro lado, era o símbolo maior do talento indomável, aquele que encantava com a trivela, mas que também chocava pela irregularidade e pela dificuldade em aceitar ordens rígidas. O choque tornava-se inevitável. Há quem recorde um treino em 2003, antes de um amigável, no qual Sérgio gritou com Quaresma, por este ter perdido a bola numa jogada individual arriscada. O jovem extremo respondeu com sarcasmo, e o treino terminou numa discussão acalorada que obrigou colegas a intervir. Apesar de nunca ter chegado a agressões, a tensão ficou marcada. Anos mais tarde, quando Sérgio passou a treinador, muitos acreditavam que finalmente se entenderiam. Mas o contrário aconteceu. Conceição exigia intensidade máxima
e cumprimento absoluto do plano tático. Quaresma queria liberdade, bola no pé e espaço para improvisar. Segundo relatos de bastidores do FC Porto, Sérgio descrevia Quaresma como um gênio impossível de domar, enquanto o extremo dizia em privado que o treinador matava a criatividade com gritos. O momento de ruptura final ocorreu quando Sérgio deixou claro que Quaresma não entrava nos seus planos futuros. A decisão não foi apenas técnica, foi emocional. Para Sérgio, o jogador representava um tipo de futebol que ele já não acreditava. Para Quaresma, Sérgio era a personificação da rigidez extrema. Hoje, quando questionado sobre aqueles que mais o frustraram na carreira, Sérgio menciona Quaresma sem rodeios. O talento dele era do outro mundo, mas trabalhar com ele foi uma guerra. Número 3. Vitor Bahia. A relação entre Sérgio Conceição e Vitor Bahia é uma das mais enigmáticas e tensas do futebol português. Ambos foram símbolos do FC Porto em épocas distintas, ambos vencedores, ambos figuras carismáticas, mas nunca verdadeiramente compatíveis. O conflito começou de forma discreta, ainda na seleção nacional, quando Bahia, já ícone incontestável, representava a velha guarda, enquanto Sérgio surgia como o extremo irreverente, direto e emocional. As personalidades não encaixavam. Bahia era diplomático, calculista, quase político. Sérgio era impulsivo, confrontador, incapaz de engolir uma opinião que o contrariasse. O episódio mais marcante ocorreu durante o Euro 2000, num treino fechado. Após uma jogada em que Sérgio perdeu a bola e Bahia reclamou em voz alta, o extremo respondeu de imediato, dizendo que não precisava de líderes que mandassem mais do que jogassem. A frase caiu como um tiro no balneário. Alguns jogadores tentaram acalmar, mas a relação nunca mais se recompôs. Ainda que ambos mantivessem uma fachada profissional perante a imprensa, o distanciamento era evidente. Anos depois, quando Sérgio já era treinador do FC Porto, a tensão reacendeu-se, desta vez nos bastidores. Vitor Bahia, agora dirigente do clube, tinha opinião direta em decisões estruturais. E Sérgio Conceição, com a sua personalidade firme, não aceitava ingerências no trabalho técnico. Em reuniões internas, relatos indicam momentos de silêncio pesado, olhares frios e divergências constantes sobre reforços, metodologia e filosofia de jogo. Apesar de raramente discutirem em público, todos sabiam que a convivência era um equilíbrio frágil. Para alguns, Bahia via em Sérgio alguém demasiado impulsivo para o cargo. Para outros, Sérgio via em Bahia alguém que queria controlar demasiado. A verdade está algures no meio, mas o ressentimento mútuo tornou-se impossível de ignorar. Quando hoje Sérgio é confrontado com o nome de Vitor Bahia, a resposta é curta, seca, quase dolorosa. Não somos feitos para trabalhar juntos. Número 2. João Pinto. Poucos jogadores marcaram tão profundamente a geração de Sérgio Conceição quanto João Pinto, não apenas pelo talento, mas pelo choque humano e competitivo que existiu entre ambos. Na seleção nacional do final dos anos 90 e início dos 2000, João Pinto era um dos capitães, figura respeitada, estrela consolidada. Sérgio, por sua vez, chegava com fome, intensidade e uma personalidade explosiva que desafiava a hierarquia natural do grupo. E foi exatamente aí que a fricção começou. Durante um estágio antes do Euro 2000, houve um treino particularmente intenso em que João Pinto criticou Sérgio por não recuar na marcação. Sérgio respondeu de imediato, dizendo que não aceitava ordens ditas em tom de estrela. O ambiente aqueceu rapidíssimo. Os colegas, habituados ao temperamento forte de ambos, já previam que aquilo podia descambar. E desabou. A discussão virou gritos, e relatos de bastidores afirmam que Paulo Souza e Fernando Couto tiveram de intervir antes que alguém perdesse totalmente a cabeça. Apesar de tudo, dentro de campo, a química entre eles era boa, mas sempre pendurada por um fio.
João Pinto tinha uma influência fortíssima no balneário, e Sérgio sentia que nem sempre era tratado com o respeito que merecia. Para muitos da equipa, eram dois líderes de estilos incompatíveis. João Pinto, emocional, mas diplomático. Sérgio, emocional, mas incendiário. Quando ambos se encontraram anos mais tarde, já em clubes diferentes, o respeito manteve-se, mas a distância também. A ferida nunca cicatrizou por completo. E quando Sérgio passou a treinador, algumas das suas entrevistas deixaram escapar pequenas indiretas sobre jogadores que se achavam donos do balneário. Muitos acreditam que a referência era clara. Hoje, quando Sérgio fala sobre conflitos que o marcaram, João Pinto surge como uma das figuras centrais, não pela maldade, mas pela intensidade. Ele era um grande jogador, mas estar ao lado dele era como andar sempre num campo minado. Número 1. Pepe Guardiola. Para muitos, a rivalidade entre Sérgio Conceição e Pepe Guardiola foi apenas um confronto técnico entre dois treinadores com filosofias opostas. Mas, para Sérgio, Guardiola tornou-se o símbolo máximo de uma frustração que marcou profundamente a sua carreira europeia. Tudo começou na Champions League de 2021, quando o Porto enfrentou o Manchester City. Conceição preparou a equipa de forma intensa, acreditando que poderia surpreender o gigante inglês. Porém, o duelo rapidamente se transformou num choque de personalidades. No final do jogo, Sérgio acusou Guardiola de falar demais e de o provocar durante toda a partida. Pepe, por sua vez, respondeu com ironia, dizendo que não se recordava de nada. As câmaras captaram o momento em que Sérgio, visivelmente irritado, gesticulava em direção ao treinador espanhol, sendo contido por elementos da sua equipa técnica. A tensão já era enorme ali, mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, relatos de bastidores afirmaram que Guardiola teria feito comentários depreciativos sobre o estilo de jogo do Porto, insinuando que algumas equipas sobrevivem apenas pela intensidade e pelas faltas táticas. Para Sérgio, que sempre se orgulhou da postura combativa das suas equipas, aquilo foi uma afronta direta. Fontes próximas ao treinador português dizem que ele ficou furioso ao saber das declarações, sentindo que Guardiola não respeitava nem o Porto, nem o futebol português. O conflito reacendeu-se nas entrevistas seguintes, quando Sérgio afirmou que há treinadores protegidos pelo sistema e pela imprensa internacional. Embora não mencionasse nomes, todos sabiam quem era o alvo. Guardiola, com o seu estilo calmo e superior, alimentava involuntariamente a irritação de Sérgio, não por agressão, mas pelo ar de intocável que transmitia. Para muitos adeptos, aquele duelo foi apenas futebol. Para Sérgio, foi pessoal. Hoje, quando questionado sobre o adversário mais difícil, mais frustrante e mais irritante da sua carreira, Sérgio não hesita. Guardiola. Nunca senti tanta falta de respeito vinda de um colega de profissão. Quando Sérgio Conceição finalmente revela os 5 nomes que mais o marcaram negativamente, muitos esperavam histórias de rivalidades normais do futebol. Mas o twist surge quando o próprio Sérgio admite que, no fundo, cada um desses conflitos moldou a sua identidade como homem e treinador. Ao revisitar Jorge Jesus, Quaresma, Vitor Bahia, João Pinto e Guardiola, ele percebe que não foram apenas inimigos, foram espelhos. Espelhos de impulsos, fragilidades e inseguranças que sempre tentou esconder atrás da sua postura feroz. O momento mais surpreendente acontece quando Sérgio confessa que, apesar da raiva acumulada, aprendeu algo valioso com cada um deles. E, com um sorriso amargo, revela que muitos destes confrontos poderiam ter sido evitados, se ambos os lados tivessem aprendido a ouvir. É um reconhecimento raro, vindo de alguém cuja carreira foi construída sobre intensidade e confronto. No fim, Sérgio Conceição deixa claro que não guarda ódio eterno, apenas memórias que o acompanharão para sempre. Ele admite que o futebol, com todo o seu brilho
e todas as suas sombras, transformou cada conflito numa lição. Hoje, mais maduro, olha para trás não com rancor, mas com uma estranha gratidão. Foram precisamente esses antagonistas que o forçaram a evoluir, a endurecer e a construir a personalidade que o mundo conhece. E enquanto tantos veem Sérgio como um guerreiro incansável, ele próprio reconhece que a sua maior batalha sempre foi interna. No fim, diz ele, todos estes nomes apenas me lembram quem eu era e quem eu tive de me tornar para sobreviver.